Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje é a nossa aula de geografia. Hoje nós vamos revisar alguns assuntos que nós já estudamos sobre áreas urbana, rural e litorânea e sobre o município. Depois dessa aula você pode consultar o seu livro das páginas 90 a 97 e depois das páginas 98 a 104 para você atualizar alguma atividade caso você não tenha feito essas atividades, tá bom? Mas você não precisa acompanhar pelo seu livro agora, é bom que você acompanhe as informações que eu vou passar aqui na tela desse vídeo, tá bom? Então vamos lá, gente. Esses assuntos eles se complementam, porque quando nós falamos sobre a área urbana, rural e litorânea, de qualquer maneira já envolve as questões de divisões territoriais, o município e tudo mais, tá? Então eu não fiz uma divisão como no livro de vocês, eu resumi e trouxe outras informações que também são bastante importantes e pertinentes ao assunto. Vamos falar um pouco sobre a área urbana. Aí diz que a maioria do povo brasileiro mora nas áreas urbanas das cidades, e é a área mais desenvolvida no sentido de que há mais comércio, há mais hospitais, escolas, tem uma população maior do que uma área rural, por exemplo. Nessa área também há mais empregos devido a ter um comércio maior, por esse motivo é chamada de mais desenvolvida. Aí diz também que as grandes cidades são chamadas de metrópoles. E aí nós temos as 5 maiores cidades brasileiras: São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Porto Alegre e Recife. Lembram na aula em que nós estávamos falando desse assunto, em que justamente o livro pediu uma pesquisa, não é isso? Para vocês pesquisarem sobre as metrópoles. E aí eu mostrei para vocês na aula seguinte justamente essas cidades, São Paulo, Rio de Janeiro e Recife ocupa o 5º lugar, não é isso? E é a única da região Nordeste que está aí entre as 5, não é? Porque São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte fazem parte da região Sudeste, né? Porto Alegre da região Sul. A única aí das 5 maiores é Recife, que está no Nordeste. Mas nós temos aí várias outras regiões, vários outros estados do Nordeste, vários outros municípios bastante desenvolvidos, não somente com relação à quantidade populacional, mas em relação a emprego, ao desenvolvimento comercial e por aí vai, tá bom? Quais são as coisas que predominam na área urbana? Comércio, é uma área mais agitada, tem mais transporte, né? Então há mais um engarrafamento porque tem mais pessoas. Como eu já falei agora, tem mais pessoas, não é? É uma área onde tem mais áreas construídas também, escolas, hospitais, são áreas que são mais asfaltadas também. São elementos que predominam na área urbana, as casas, os prédios em grande quantidades e mais próximos uns dos outros também. Houve um tempo em que as pessoas viviam mais na área rural, mas devido a algumas situações precárias da área rural, que era a falta de emprego, a falta de oportunidade de modo geral, inclusive de escolas também, de hospitais. Então as pessoas migraram da área rural para a área urbana, e isso foi chamado numa certa época de êxodo rural, que é essa saída das pessoas dessa área. E isso fez também com que as áreas urbanas elas ficassem com muitas pessoas. Trouxe até alguns problemas em relação ao crescimento demográfico, crescimento brasileiro, construções desordenadas, criações de favela. Não somente as favelas foram criadas por conta dessa situação, mas também vários outros fatores influenciaram, mas em relação às construções desordenadas, isso também influenciou bastante, tá bom? Mas nós já temos aí grandes exemplos de áreas urbanas bastante organizadas em algumas regiões brasileiras. São áreas que são mais arborizadas. Arborizadas é o seguinte: as ruas asfaltadas, mais árvores, são cidades com escolas e
hospitais que são mais exemplares, mais organizados. Nós temos bons exemplos aí no Brasil também, tá bom, pessoal? Vamos agora falar, antes de falar da área rural, esse mapa está lá no livro de vocês. E esse mapa ele fala sobre a quantidade de pessoas por quilômetro quadrado, porque a gente começa aí a frase dizendo que a maioria do povo brasileiro mora nas áreas urbanas da cidade. Esse mapa ele comprova isso, olha, gente. Toda essa parte bem clarinha, ela está dizendo aí que são menos de 2 pessoas por quilômetro quadrado. A parte que ela tá, a parte amarela são de 2 a 10 pessoas por quilômetros quadrados. O verde bem mais clarinho mostra que são de 10 a 50 pessoas por quilômetro quadrado. A parte verde, esse verde intermediário, né? Entre o mais claro e o mais escuro, diz que tem de 50 a 100 pessoas por quilômetro quadrado, e a parte verde escura diz que tem mais de 100 pessoas por quilômetro quadrado. Então compare aí, menos de 2 para mais de 100, que diferença tem, não é isso, em relação a essa população? É uma coisa meio até desequilibrada, não é isso? Vejam, gente, todas esses pontinhos, essa parte, vejam a região sudeste, lá em São Paulo, por exemplo, como tem essa mancha verde muito maior. Então é uma área justamente que ela é muito mais populosa. Vejam também toda essa na costa brasileira, tá vendo? E segue aí por algumas outras regiões, por alguns outros estados, inclusive, que é mais populoso, né? Vamos agora passar para rural. Aí no espaço rural, encontramos muitos terrenos ocupados por plantações, gado, floresta. É uma área de campo. Nessa área as pessoas trabalham, os trabalhos são voltados para a agricultura e para a pecuária, são as principais atividades econômicas. Na agricultura, que é aquela atividade de cuidar da terra, plantar, cultivar, colher e comercializar esse produto. E a pecuária cuida de animais, da criação desses animais também para o comércio. E não somente criação de animais de grande porte, como aí diz o gado, que inclui aí o bode, o boi, não é isso? Mas criação de modo geral, galinha, deixa eu ver outras. Tem criação de rãs também, gente, para o comércio. Tem bicho da seda, tem criação de cavalo, tem várias criações e várias espécies de animais para finalidades diferentes. Aí é o pecuária. As pessoas que trabalham na agricultura são chamados de agricultor. E também tem um agrônomo que também trabalha na agricultura com funções diferentes, tá? Na pecuária, o pecuarista, o veterinário, né? Porque vai auxiliar aí nos cuidados de saúde do animal. Na área rural é toda voltada para esse tipo de serviço. É bom lembrar, pessoal, que o quanto essas atividades econômicas elas são importantes, porque a partir da matéria-prima que é tirado aí das áreas rurais, é que a fábrica vai ter produto para ser fabricado, é que a gente vai ter nas prateleiras do supermercado produtos para a gente adquirir. Então é nessas localidades aí em que é gerada a matéria-prima, esses recursos que são tirados aí também, recursos naturais também são extraídos aí dessa área, justamente para servir de matéria-prima para a fabricação de produtos e depois para a comercialização nas grandes cidades, tá bom? Então, cada área tem a sua grande importância aí para todos nós. Coisas que predominam são essas que eu falei, não é isso? Há várias paisagens, tem mais verde, mais florestas, plantações, tem mais animais, as casas são mais afastadas umas das outras, a quantidade de população é muito menor, portanto, o comércio vai ser menor, a circulação de carros também. E aí até citaram na aula alguns alunos que nessa região daí a vida é mais saudável, os hábitos são mais saudáveis, concordo com
vocês também, porque muitas dessas pessoas que vivem nessa área, elas se alimentam dos próprios produtos que elas produzem. Existe um tipo de agricultura que é chamada de agricultura familiar ou agricultura de subsistência. Tem pessoas que elas produzem para o próprio consumo da família. Então, qual será que é mais saudável? Produto lá industrializado, adicionado vários produtos para conservar, ou produtos que você chegou lá na horta e colheu o ovo da galinha lá mesmo do galinheiro. Então, assim, os hábitos são bem saudáveis. As pessoas aí dormem um pouco mais cedo, acordam mais cedo também. Tem hábitos que são bem interessantes, mas que na cidade também, nas áreas urbanas também, tem muitas pessoas que seguem hábitos saudáveis também, tá bom? Vamos lá agora para a área. Antes de passar, né, o mapa. Aí no livro de vocês tem esse mapa. E aí diz ocupação do município com atividade agropecuária. Gente, olha aí toda essa parte, da clarinha até a parte mais escura. A parte mais escura é onde tem mais atividade de agropecuária. Essa palavra agropecuária é justamente a junção, né, da agricultura com a pecuária. Vejam que na região norte ocupa uma menor quantidade de pessoas de atividade agropecuária nessa área daí, devido lá à própria vegetação local, né, da Mata Atlântica, por exemplo, da floresta amazônica também. Mas que aí recentemente não, já há muitos anos, não é, que essa região aí amazônica ela vem sofrendo muitos danos. Inclusive, olha, na área de Pantanal também, que nós estudamos agora há pouco em vegetação, não foi? Que está havendo aí uns incêndios, muitos animais eles já morreram, animais em espécies, até mesmo em espécies já ameaçadas de extinção. Então, esses desequilíbrios, essas coisas que acontecem, queimada, desmatamento, a natureza sofre, todo o ecossistema acaba ficando desequilibrado por conta disso. Região litorânea. O nosso país possui uma grande área de litoral. Como vocês podem ver aí através desse mapa, toda a região azul, já representando a área em que toda a costa brasileira, todo esse contorno aí de um lado do nosso país. Esse azul representa aí o Oceano Atlântico. Toda essa área aí é chamada de área de litoral, costa brasileira. Vejam, gente, aí ó, atinge parte da região norte, nordeste, sudeste e sul. Só não aí mais a área central da região norte e nem a região centro-oeste. Aí diz que a pesca, a exploração de recursos naturais e o turismo são as principais atividades econômicas desses locais. Vocês com certeza conhecem aí várias cidades litorâneas, residem em cidades litorâneas, né? Recife, Olinda, Paulista, temos também Cabo de Santo Agostinho, Ipojuca também, vários municípios de Pernambuco, inclusive Ipojuca, por exemplo, que tem Porto de Galinhas, que é uma área muito conhecida pelo turismo. As pessoas vêm de outros estados para conhecer as belezas naturais desses lugares. Então, esses locais eles são preparados para receber os turistas, porque eles querem chegar, ter restaurantes, ter hotéis, ter lugares para tirar foto, ter uma praia limpa. Então, o local ele se prepara todo justamente para mostrar a beleza dele. Mas também há outras atividades além do turismo, a pesca, porque como é que vai ter um alimento nos restaurantes, por exemplo, se não tiver quem vá atrás dos alimentos? Por exemplo, a pesca, a exploração de recursos naturais também faz parte aí da atividade econômica para quem reside aí nessa área, na área litorânea. Também na área litorânea faz parte, como diz no livro de vocês, os recifes, os estuários, as ilhas e os manguezais também. No caso dos recifes ou arrecifes, diz que é uma formação rochosa submersa, no caso está aí na água, logo abaixo da superfície das águas oceânicas, normalmente próximas à costa e em áreas de pouca profundidade. Aí nessa parte de Recife, gente, tem muitos corais, né? Recifes de corais. Em Portugal também se designam como restingas
ou outros termos equivalentes são escolho, abrolhos, outros termos, mas que querem dizer a mesma coisa de recifes, não é? Temos aqui outro tipo que é um estuário, é um ambiente aquático de transição entre um rio e um mar. Um estuário sofre influência de marés e apresenta fortes gradientes ambientais, desde águas doces, próximas de sua cabeceira, águas salobras e águas marinhas próximas da sua desembocadura, que é onde deságua. Justamente, pessoal, aí é um encontro de águas diferentes, de locais diferentes, como diz aí, águas doces, água salgada, aí chama-se estuário. A ilha é definida como uma área de relevo que se encontra cercada de água por todos os lados, obviamente com a maior parte de sua superfície terrestre é formada por água, e portanto tudo está cercado por ela. Existe um limite de tamanho para se definir o que é uma ilha e o que não é. Nesse caso daí, gente, é bem pequena, não é isso? Essa área daí é pequena, mas, por exemplo, Recife, ele é formado também por ilhas, por isso que temos aquelas pontes ali ligando ao bairro do Recife, por exemplo. O bairro do Recife, que me refiro, onde fica o Marco Zero, onde ficam as ruas que também são conhecidas como Recife Antigo. Então aquelas ali são também ilhas. Uma ilha muito conhecida por nós, Ilha de Itamaracá, que no caso o tamanho é diferenciado, como está dizendo aí. E Ilha de Fernando de Noronha, que pertence a Pernambuco. Manguezal é uma zona úmida definida como um ecossistema costeiro de transição entre os ambientes terrestre e marinho, característico de regiões tropicais e subtropicais, sujeito ao regime das marés. O manguezal é um ecossistema entre a terra e o mar. Gente, os manguezais nós já estudamos, já foi algumas vezes, quando estávamos estudando vegetação. Nós já vimos que é uma área alagada, que tem água doce e salgada. Sabe que a vegetação, chamada de mangue, as espécies são parecidas, são menor quantidade de espécies, mas grande quantidade de árvores, vamos dizer assim. E olha as características interessantes aí nas raízes dessas árvores, que elas já são dessa maneira mesmo por conta do sal que tem na água, para que a planta consiga respirar. Gente, aqui eu tenho um mapa de Pernambuco, como vocês podem ver, e colorido dessa forma para ilustrar aqui algumas coisas, como por exemplo, essa parte azul aí de Pernambuco, ela é a área que é chamada como São Francisco. A parte verde é a de Sertão, a amarela de Agreste, a laranja de Mata e a vermelha de Metropolitana do Recife. Gente, perceba alguns detalhes aqui, porque na aula que nós falamos sobre município, sobre essas divisões, falamos sobre região metropolitana do Recife, não foi? Que é toda uma área que ela engloba vários municípios de Pernambuco, que é toda essa área aí que está em vermelho. E tem esse pontilhado também aí, que faz dividindo aí toda a região metropolitana também. E todas as outras todas as outras áreas coloridas são essas que eu expliquei agora há pouco. Tem um mapa aqui que ele mostra melhor essa região metropolitana do Recife. Olha aqui. As principais são cidades litorâneas, olha, Goiânia, Itapissuma, Ilha de Itamaracá, Soiaba, Igaraçu, Abreu e Lima, Paulista, Olinda, Camaragibe, Recife, São Lourenço da Mata, Moreno, Jabotão dos Guararapes, Cabo de Santo Agostinho e Ipojuca. São municípios que formam aí a região metropolitana do Recife. Pessoal, vejam, lembram que eu tinha explicado para vocês como essa composição e essa divisão? Vários bairros, eles formam um município. Vários municípios juntos formam um estado. E vários estados vão formar o nosso país. Deixa eu exemplificar aqui através desses mapas para vocês, desse mapa. Aqui vou usar Pernambuco como exemplo, tá? Porque é um exemplo mais próximo a gente.
Todas essas divisões que vocês estão vendo aí nesse mapa de Pernambuco são os municípios pernambucanos. Diz aí que são 186 municípios, incluindo aí de área de Agreste, Sertão, Litoral, da região metropolitana. No total, Pernambuco tem 186 municípios. Municípios mais desenvolvidos, como a própria capital de Pernambuco, que é Recife. Tem municípios menos desenvolvidos, com menos quantidade muito menor de pessoas, mas que todos têm sua importância aí para o nosso estado. Cada município, esses vários municípios aí, 186 municípios formam o estado inteiro. Só que dentro de cada município tem os bairros, né, que são as divisões que são menores. Por exemplo, aí no Recife temos vários bairros, são 94 bairros no município de Recife. Então, os bairros juntos formam um município. Vários municípios formam aí o estado. Vários estados, olha aqui tá vendo, Pernambuco também, vários estados juntos formam o país. Vejam aí no nosso país as divisões dos estados, Pernambuco ali destacado como vermelho, certo? Então espero que vocês tenham, através desses mapas, relembrado aí essas informações que nós já tínhamos estudado. Aproveitem para consultar o livro de vocês, para ver justamente se tem alguma página necessitando de atualização. Gente, tem uma atividade aqui para vocês fazerem após a aula. Copiem no caderno de vocês. Aí na próxima aula nós não temos a necessidade de utilizar o livro, porque nós já usamos o livro. Então nós vamos utilizar o caderno para a gente fazer essa correção e o próprio slide, as próprias imagens aí, nós podemos fazer revisar o assunto, reforçar esse assunto e fazer a correção também, tirar as dúvidas principalmente, não é? E aí diz o seguinte, primeiro quesito, quais municípios fazem parte da região metropolitana do Recife? E entre aspas é RMR, é a sigla. Responda quais os municípios. Lembrem-se, nomes próprios, são os nomes de lugares, então a letra é maiúscula. Segundo quesito, o que podemos encontrar com predominância na área urbana, rural e litorânea? Aí você escreve as coisas que são predominantes na área urbana, na área rural e na área litorânea. Fácil, não é isso? Então vocês vão fazer essa atividade no caderno, vão responder e na próxima aula nós vamos fazer, como eu disse, a correção e discussão desse assunto, certo, pessoal? Mas por hoje é só. Até a próxima aula. Aproveitem o dia de vocês, estudem. Beijo da tia Angélica.